Administração do tempo. Esse é o nosso tema de hoje. Será que é importante administrar o tempo? Será que faz diferença saber administrar bem o nosso tempo? Eu digo que administrar o tempo é uma das melhores qualificações que nós podemos ter hoje no nosso dia a dia. Por quê? Veja se é assim com você também. A nossa família pede mais tempo, o nosso patrão quer que nós trabalhemos um pouco mais, os nossos amigos falam, poxa, você não sai mais com a gente não joga futebol, não faz um churrasco. A tua esposa fala, você não tem mais tempo para mim. Então, tempo é uma das coisas mais importantes hoje no nosso dia a dia. E saber administrar ele é a melhor coisa que nós podemos fazer. O que vamos entender hoje? Hoje nós vamos entender como administrar melhor o nosso tempo, como deixar de ser bombeiro, porque tem muita gente que vive como se fosse um bombeiro administrando o seu tempo, como qualificar as nossas tarefas, priorizar elas numericamente para que nós possamos ter um melhor resultado durante o dia e, é claro, para se administrar bem o tempo é necessário saber falar não. Ok? Mas o que é administrar o tempo? Administrar o tempo nada mais é do que ser capaz de utilizar as 24 horas do dia que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem, da melhor maneira possível. Ou seja, utilizar as nossas 24 horas de maneira que nós possamos atingir os nossos objetivos. Isso é administrar bem o tempo. Bombeiro nunca mais. Tem gente que administra o tempo como se fosse um bombeiro. Passa o dia resolvendo coisa urgente, atendendo ocorrência, correndo atrás disso e daquilo. E não faz exatamente aquilo que deveria ser feito, aquilo que é importante. Quando um bombeiro vai atender uma ocorrência, o que acontece? Quando ele chega lá, normalmente o que aconteceu? Está cheio de coisa queimada, coisa estragada e muitas vezes gente machucada. E é isso que as pessoas fazem com o tempo. Elas deixam o tempo passar, não administram de maneira correta e depois começam a resolver as tarefas como se fosse um bombeiro, apagando um incêndio aqui, outro ali. De manhã corre atrás disso, à tarde daquilo e no fim passa o dia e não vê o fruto do seu trabalho. Chega no final do dia e fala assim, o que eu fiz hoje? Eu trabalhei? Puxa, só resolvi problema, fica estressado, cansado, não consegue colocar em prática o planejamento que fez, ou às vezes nem fez planejamento. Então a gente tem que colocar na nossa cabeça o seguinte, administrar o tempo como um bombeiro, nunca mais. Por quê? Porque por melhor que seja um bombeiro, quando ele vai atender uma ocorrência, só sobra gente machucada, coisas estragadas, quando não, só tem cinzas, ou seja, acabou tudo. Mas como a gente faz para não administrar o nosso tempo como um bombeiro? Ou seja, como é que a gente faz para administrar o nosso tempo de maneira que a gente consiga ter bons resultados? Como a gente pode fazer isso? Primeiro, nós temos que entender que existem dois grandes tipos de tarefas urgentes. Aquelas que nasceram urgentes e aquelas que nós permitimos que elas se tornassem urgentes. E é interessante porque 20% dessas tarefas nasceram urgentes. Vou te dar um exemplo. A gente bateu o carro, quebrou o carro, alguém ficou doente, surgiu alguma coisa fora do previsto. Só que 80% dessas tarefas não são assim. 80% dessas tarefas que se tornaram urgentes, se tornaram porque a gente permitiu. Alguma situação que era superficial lá atrás, passou a ser importante e acabou ficando urgente porque a gente não cuidou, não foi atrás, não resolveu o problema na hora que tinha que fazer. E a hora que vê, aquela coisa tão pequenininha se tornou um problemão que tem que ser resolvido agora urgente. Vou dar um exemplo. O Ministério da Administração do Tempo adverte. Má administração do tempo dá dor nas costas. Isso aí, vou te explicar. Algum tempo atrás, um amigo meu comprou uma chácara meio retirada da cidade. Uma chácara bonita, muito legal, com piscina, tal, um monte de coisa. Ela ficava mais ou menos a 20 km do centro da cidade. Ou seja, se você precisasse de qualquer coisa, você só ia encontrar 20 km longe de onde ele morava. E no dia que ele estava fazendo a mudança lá, levando algumas coisas, eu fui ajudar ele a levar algum material e tudo mais. A gente estava descarregando um botijão de gás. E a mulher dele virou para ele e falou assim, bem, aqui é mais longe, hein? O negócio é a gente comprar outro botijão de gás. Porque se esse gás acabar, você viu a confusão que a gente arruma, né? Olha, vou falar para você. Praga de mulher pega. Ela falou assim, já imaginou esse negócio acaba um dia, a gente está indo para jantar, acaba o gás, está cheio de gente em casa, isso dá uma confusão. Praga de mulher pega. Sabe o que aconteceu? Escuta só.
Ela acabou de falar isso e ele virou para mim e falou assim, puta, cara, fazendo a mudança, preocupado com um monte de coisa, está preocupado com o gasto que vai acabar. Eu comprei esse botijão ontem. Ontem eu comprei ele. Você acha que o negócio vai acabar? Vai acabar nada. E ele tinha razão. Sabe por quê? Naquele momento, comprar um outro botijão de gás era completamente superficial. Não tinha necessidade. Porém, passaram-se 30 dias. E ela de novo, vem, não vai comprar o botijão? Olha, se esse negócio acabar e tal. Não, já vou. Logo, logo eu vou comprar. Naquele momento, 30 dias depois, se tornou importante. Por quê? Porque realmente já tinha usado um tempo aquele botijão. Poderia acabar a qualquer momento. Preciso falar o que aconteceu ou não? São mais ou menos uns 60 dias. Estamos todo mundo lá reunido na casa dele e tal. Ia fazer um jantar lá de comemoração, batendo papo, conversando e tal. A sogra dele fazendo uma lasanha, conversando e tal. Você não acredita o que aconteceu? Acabou o gás. Aí saiu todo mundo correndo, reclamando com ele, a sogra xingando, a mulher xingando. Eu ajudei a bater também, porque o cara também, 60 dias, não vai atrás do negócio, tem que sofrer um pouquinho, né? Saiu e ele desesperado, morrendo de fome, rodar 20 quilômetros para achar alguém que tinha um botijão de gás, não tinha nenhum lugar aberto. A maior confusão. Estragou a comida, todo mundo ficou bravo, estragou aquela noite que era para ser legal. O que aconteceu? Há 60 dias atrás, trocar o botijão, aliás, comprar um botijão a mais, era completamente superficial. Há 30 dias atrás, já se tornou importante, porque, poxa, já usamos um tempo, será que esse negócio não vai acabar? Naquela noite, o botijão se tornou urgente. Por quê? Porque foi deixando passar o tempo. Aquilo que deveria ter sido resolvido lá atrás, não foi. E chegou naquele momento, alguém tinha que resolver. Aí o que a gente fez? Saiu correndo, brincou de bombeiro. Saiu correndo tentando apagar incêndio, ficou gente machucada, gente queimada, reclamando, brigando, estragando o passeio. Então o que acontece? Nós temos que administrar o nosso tempo de maneira que a gente se concentre em fazer as coisas que são importantes. Então nós podemos dividir nossas tarefas em 3 tipos. São elas: aquelas que são urgentes, que não podem ser deixadas para fazer em outro horário. Tem que ser feito agora, de maneira incondicional. As tarefas importantes são aquelas que têm que ser feitas, mas necessariamente não precisam ser feitas agora. Elas têm que ser planejadas para que nós possamos fazer ela com calma, da melhor maneira possível. E existem as tarefas que são superficiais, que são aquelas que não existe necessidade de ser realizadas agora, ou nem tem a necessidade de ser realizada. Então o que a gente tem que fazer? O problema é que a maior parte das pessoas passa o dia ou resolvendo coisa urgente, porque deixou o tempo passar, se atropelou, errou, deixou o problema acontecer, ou resolvendo coisa superficial, que às vezes é coisa que ela gosta mais, que ela sente prazer e tal, e ela foi deixando de lado. Certo? Mas se nós queremos administrar bem o nosso tempo, nós temos que nos concentrar em fazer coisas importantes, planejadas. Gente, vamos ser sinceros. O que a gente faz melhor? Aquilo que a gente planeja ou aquilo que a gente faz urgente? É claro que é aquilo que a gente faz planejado, certo? É claro que é aquilo que é importante. Então se planeje. Por que uma tarefa se torna urgente? Por pelo menos 4 motivos. Ou por falta de planejamento, ou seja, meu amigo não teve planejamento para comprar o botijão e o negócio se tornou urgente e deu dor nas costas, certo? Porque ele teve que dormir lá no quintal, então não teve jeito, tá? Por que ela se torna urgente? Faltou planejamento. Dentro de uma empresa, muitas vezes falta processo. Não existe um processo para conferir o que vai ser feito, como vai ser feito, quando vai ser feito. Por negligência, a pessoa às vezes tem um processo, mas ela fala, não vou fazer assim, eu vou fazer do meu jeito. E acaba saindo errado. O produto, na hora de entregar para o cliente, está faltando peça, ou não tem estoque, ou não é na cor que ele queria, tá certo? Ou simplesmente por esquecimento. As coisas às vezes se tornam urgentes por se esquecer. Então nós temos que colocar no papel e ter o objetivo de fazer as coisas no tempo em que tem que ser feitas, para que a gente possa ter um bom resultado na administração do tempo. Como é que a gente faz isso na prática? Bom, priorize numericamente. Vou te dar um exemplo. Amanhã eu vou chegar no escritório, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou checar os e-mails. Depois que eu checar os e-mails, o que eu vou fazer? Vou retornar a ligação para os clientes que eu atendi semana passada. Depois, eu vou atender tal cliente, em tal lugar, em tal horário. E no final do dia, eu vou fazer meu relatório do dia. É claro, gente, que isso funciona todos os dias. Sempre dá certo o planejamento. Sempre a gente consegue fazer na hora certa. Não, nem sempre. Mas se a gente fizer o planejamento e se esforçar para executar ele,
a gente administra melhor o nosso tempo. Agora, olha, adianta fazer planejamento e não executar? Não, não adianta. Então nós temos que nos planejar para executar o nosso planejamento da maneira correta. E aconteça o que acontecer, temos que executar o planejado. Só que para isso acontecer, muitas vezes é necessário fazer uma coisa que às vezes é chata, é incômodo. É difícil às vezes de fazer. O que é? É saber falar não. É chegar para alguém e falar assim, não, desculpa, não vou poder fazer. Porque eu tenho isso e isso para resolver. Saiba falar não se você quiser administrar bem o seu tempo. Na prática, quando surgir uma tarefa durante o seu dia a dia para você resolver, antes de começar a fazer, qualifica ela. Essa tarefa ela é superficial? Ela é importante? Ou ela é urgente? Se ela for urgente, resolve agora. Se ela for importante, ótimo, planeja ela com o momento certo para ser feita da melhor maneira possível. Se ela for superficial, deixa de lado. Não perca tempo com aquilo que não é importante. Faça e se concentre a maior parte do tempo em fazer aquilo que é importante, porque vai ser uma atitude planejada e com um resultado melhor. Agora, o que eu faço com as tarefas urgentes que aparecem no meu dia a dia? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você vai ter que resolver ela. Segunda coisa, o que você tem que fazer? Se perguntar, essa tarefa se tornou urgente porque eu negligenciei alguma coisa, eu esqueci, eu não tive processo, eu não tive planejamento, ou ela nasceu urgente? Se ela nasceu urgente, é inevitável. Agora, se foi algum erro que você cometeu, se planeje para que da próxima vez você não cometa o mesmo erro. Para que na próxima vez você possa realizar essa tarefa, ela qualificada como importante, no tempo certo, no planejamento correto, com a devida calma. E não correndo de qualquer jeito. Por quê? Lembre-se, se você resolver a maior parte das suas tarefas durante o seu dia como bombeiro, muitas vezes só sobra cinzas, ou gente machucada, ou coisas estragadas. Em resumo, administre o seu tempo. Lembre-se, administrar o tempo como um bombeiro, nunca mais. Qualifique suas tarefas, execute o planejamento que você fizer e saiba falar não. Se você colocar esses itens em prática, com certeza o teu tempo será melhor administrado e você vai conseguir uma melhor qualidade de vida e o melhor resultado na tua vida profissional, familiar, onde você estiver. E lembre-se que para fazer tudo isso, muitas vezes é necessário falar não. Acredite nisso, pratique e aproveite os melhores resultados.